Pessoal, voltando aqui com a parte de diagramação, a gente vai começar agora com as regras de ouro da diagramação. Essas regrinhas vão sempre ajudar vocês e muito, então é legal que vocês sempre vejam essa parte. De repente, assim, para quem já conhece essas regras, é legal para vocês relembrarem, e para quem não conhece ainda, é legal que vocês sempre vejam, sempre consultem, porque elas vão ajudar vocês muito na hora de diagramar um texto, seja em mídias impressas ou seja em mídias digitais. A gente vai começar aqui com a regrinha que é a da geometrização. É a ênfase que a gente dá nos pontos de visão direta e visão periférica com as informações do texto. O uso da fotografia aqui ele tem uma grande importância no traçado geométrico da página. Os olhos das pessoas eles tendem a caminhar pela página de acordo com a força visual do elemento apresentado na diagramação. E esse traçado geométrico ele é feito inconscientemente pelos olhos e ele transmite ao cérebro informações de caráter sinestésico, além de facilitar ou dificultar o entendimento geral. Então, olha aqui nessa página que eu coloquei de exemplo aqui para vocês. Ela ficou meio pequenininha, mas dá pra gente ver, ó. Tá vendo que eles usaram elementos geométricos, no caso triângulos, trapézios aqui, ó. E eles fizeram com que a massa textual e também as imagens, elas seguissem esse padrão. E aí, o que eles conseguiram com isso? Fazer com que o nosso olhar caminhe pela página, tá vendo? Ó, a gente vai tender a ler aqui, 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 aqui. Isso aqui é muito interessante, muita gente não usa isso. E ele dá um efeito muito legal na parte da página diagramada ou no que for que vocês forem diagramar com isso. Fica bem interessante, é uma dica legal para quem for começar, pode fazer uma experimentação, de repente, utilizando essa diagramação. Vamos para a próxima. O agrupamento. Conjunto de elementos relacionados mediante sua hierarquia de informação, levando em consideração os seguintes critérios. Então, como que se dá o agrupamento? Através da proximidade, né, que nós tendemos a agrupar aqueles objetos que são próximos entre si. Da semelhança, que nós tendemos a agrupar objetos semelhantes ou parecidos. Perdão, elementos iguais ou parecidos. A continuidade, que a nossa mente tende a agrupar aqueles elementos que têm uma continuidade significativa. E a simetria, a gente tende a agrupar elementos para que eles pareçam ordenados, formando figuras conhecidas. Então, assim, eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem, ó. A gente tende a agrupar elementos semelhantes. Então, aqui, ó, tá vendo? São duas palavras diferentes com a mesma tipografia. A gente está agrupando elas e agrupando aqui também, porque elas têm cores semelhantes, ó. E também acontece isso quando a gente tem, por exemplo, textos que a gente vê que você tem uma continuidade do texto, de repente você usa dois boxes parecidos, o nosso cérebro vai tender a agrupar aquilo. Ou quando a gente usa vários elementos que parecem se interligar, né, eles formam uma forma, assim a gente tem a simetria. E o contraste, né? Eu já falei um pouquinho para vocês do contraste, vou falar de novo. O contraste é a intensidade de visualização de cada elemento com relação aos que o rodeiam, e é o grafismo completo. Então, assim, o que a gente tem aqui na parte do contraste? Tá vendo aqui? A gente tem muito contraste entre as letras e o fundo. Isso aqui remete àquele conceito que eu passei para vocês de figura-fundo também. E é legal porque aqui a gente dá uma intensidade para o elemento, tá vendo? Em relação ao que está perto dele, ao que está rodeando. E isso faz com que o texto tenha destaque. É bem interessante a gente usar o contraste. E o ritmo, né, que é o movimento, massa e harmonia, eles podem sugerir um ritmo, que torna a leitura de alguns elementos mais rápidos ou mais lentos. Ele é utilizado para manipular a leitura, oferecendo um caminho confortável e racional, orientando os olhos pelos pontos de interesse. Então, de repente, você quer dar um ritmo para sua página, um ritmo de leitura, é legal você também trabalhar com aquela parte da geometrização, que através disso você vai conseguir que as pessoas tenham um ritmo de leitura, né, com que os olhos sigam uma linha imaginária por entre a página e com que ela tenha um fluxo contínuo de leitura, porque ela não fique maçante e a pessoa pare de ler. Continuando. Um outro elemento que é muito importante é o da harmonia. Uma imagem ou parte dela é considerada harmoniosa quando os elementos fundamentais compositivos, que são unidades, formas, cores e tons, eles dispõem-se organizadamente, completando-se, combinando-se, integrando-se em um todo homogêneo. Isso aqui volta naquilo que eu já falei para vocês na aula anterior. É importante quando vocês estão diagramando uma página, vocês terem bom senso. Não vão jogando os elementos sem nenhum planejamento. É legal vocês antes planejarem, nem que for à mão. Faz o desenho, tenta dispor os quadradinhos como se fossem as massas de texto, como se fossem as imagens que vocês vão usar. Olhem aquilo várias vezes, vejam se está harmônico, se as pessoas que vão olhar aquilo, né, vão ter contato com aquele material, se elas vão curtir aquilo, se aquilo vai prender a atenção delas.
Outra coisa que é importante é o equilíbrio. A assimetria ou simetria excessiva pode afastar o interesse e dificultar a leitura. Leve em conta o perfil do público para se determinar se é simétrico ou assimétrico for o melhor para ele. Então, assim, às vezes você quer fazer uma página inteirinha simétrica. Eu quero colocar os blocos de textos dispostos de modo que eles fiquem certinhos, que não tenha nenhuma diferença de tamanho ou de proporção entre eles, de espaçamento. E às vezes essa simetria excessiva torna aquela página cansativa. Aquilo, ao invés da gente conseguir uma página bonita, a gente vai conseguir uma página chata, que nem sempre é legal. E o mesmo vale com a assimetria. De repente o texto é tão assimétrico, a página é tão estranha, que a pessoa nem começa a ler, ela fala, isso aqui está me perturbando. Uma outra coisa que é legal a gente ter em consideração é a proporção. Para manter o equilíbrio, é importante que as áreas com conteúdos tenham o mesmo volume visual de informação. Não é legal, por exemplo, a gente fazer uma massa textual enorme e outra pequenininha com duas linhas. É legal que a gente sempre tenha uma proporção de texto para que aquilo tenha uma continuidade e para que não fique tão cansativo. E aqui, pessoal, os espaços em branco, isso aqui é muito importante. O espaço em branco também atua como elemento de criação. Ele serve tanto para unificar, quanto para segregar partes de uma composição visual, quanto para criar e intensificar contrastes. O espaço em branco são capazes de distanciar as unidades visuais apresentadas em uma imagem, assim como de fortalecer as conexões entre suas partes e elementos. Então, às vezes a gente tem medo, né? Fala assim, eu vou encher uma página porque eu não quero pedaços em branco. E muito pelo contrário, isso daqui a gente não tem que ter medo, a gente tem que usar o espaço em branco. Por quê? Porque o espaço em branco ele vai valorizar aquilo que a gente tem na página, ele vai, como falou aqui, intensificar os contrastes da página. E às vezes ele fortalece os elementos da sua página, ele dá tanto destaque que a pessoa olha aquilo e ao mesmo tempo vê que é uma página limpa, né? Fala assim, olha, isso aqui é bem clean, isso aqui parece ser bem moderno, não é tão cheio de texto, de coisas estranhas, eu consigo ler e ter uma fluidez na minha leitura. Isso é bem importante, tá bom? Bom, agora eu vou passar aqui para vocês uma parte que é super importante também, que é a direção visual. Eu vou até aproximar para que vocês leiam, porque tem bastante texto. A direção visual, então, ela é o quê? A diagramação que conduz a leitura de um conteúdo de forma controlada como elemento da narrativa. O intuito é direcionar o olho das pessoas para os pontos estratégicos e dar uma sensação de movimento. Utilizando essa direção visual, pessoal, vocês vão conseguir integrar todos esses outros elementos que eu já falei para vocês antes, tá bom? A direção visual, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar para vocês como organizar os elementos na página. E como que ela pode acontecer? Pode ser na diagonal, né, que os olhos eles seguem um vértice para o outro. Ele gera uma linha imaginária que divide a composição e deve-se evitar a igualdade excessiva nesse caso. Então você consegue diagramar o texto de modo que ele faça uma diagonal, mas não façam muito simétrico, muito igual, porque aí fica cansativo. O triangular ou pirâmide ela é aplicado em composições simétricas com peso e solidez marcados na base. Assegure a unidade do conjunto e estabilize o equilíbrio. Em S, sugere ação e graça. Permite uma leitura em etapas. Se houver muitas massas de textos concentradas e distantes, sem unidades, provoca uma dispersão visual na leitura. Então, assim, quem for utilizar esses outros tipos de composição, tome bastante cuidado. Se você vai fazer uma direção em S na sua página, procura deixar os elementos um tanto quanto próximos para que as pessoas tenham uma unidade de leitura, porque senão aquilo vai parecer que está jogado na página. O Z ele possui um movimento vigoroso e definitivo, similar na movimentação do S, mas com uma intensidade e velocidade de leitura. Ele tende a permitir com que a unidade se mantenha, com que não haja tanta dispersão da leitura, e ele aumenta a velocidade de leitura. Então, o Z é legal, de repente, para vocês utilizarem em revistas, tá bom? O L, ou ângulo reto, ele é utilizado para indicar algo. Relaciona diretamente um objeto para a informação. O movimento é muito mais vigoroso, por isso deve-se tomar cuidado com a unidade, pois a leitura pode conduzir para fora da comunicação. Então, assim, ó, essa diagramação em L é aquela que geralmente você tem uma página, assim, e você faz uma diagramação que é um L. Você dispõe os blocos em forma de L. E o que acontece nesse caso? Às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca o texto, parece que ele não terminou, parece que a pessoa vai olhar para fora da página e vai continuar o texto, e isso torna a leitura dispersiva também. Em cruz, utilizada para separar poucos elementos, aproveitando melhor o espaço. Sugere dinamismo e modernidade.
E o círculo cria uma sensação de fluxo, possibilita uma sequência de leitura, relaciona elementos a um tema central. Já já eu vou mostrar para vocês no InDesign como que vocês vão poder utilizar esses tipos de diagramação, tá bom? E agora eu vou chegar com vocês na parte do grid. O grid, então, o que ele é? Ele é uma junção de todos os elementos visuais que vão estar numa peça gráfica para transmitir uma informação, conhecimento, e ele é composto de regras, como colunas e linhas, que vão funcionar como guia para vocês distribuírem os elementos na página. Com a utilização do grid, vocês conseguem clareza e eficiência na transmissão de informações. E o grid, assim, ele é legal porque se você não tem muita experiência em diagramação, a partir dele você consegue planejar melhor a sua página. E você consegue dispor os elementos prezando tudo isso que eu já falei para vocês. Harmonia, equilíbrio, geometria. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que isso aqui é um grid. Essas daqui são as partes que compõem o grid, ó, a margem, as linhas de fluxo, que são essas aqui, as zonas especiais, os módulos, a gente tem as colunas, os marcadores. Nem todo grid necessariamente tem que ter todos esses elementos, mas de repente vocês vão trabalhar numa editora ou numa revista, enfim, e vocês recebem um grid desses pronto. É legal que vocês saibam os elementos do grid para que vocês, por exemplo, não ultrapassem a margem, de repente não ultrapassem o marcador. Que vocês respeitem as colunas, porque tem lugares em que esses grids são usados para quê? Para manter uma padronização de publicações, principalmente quando você tem muitas pessoas envolvidas num projeto gráfico. Eu vou falar para vocês detalhadamente agora quais que são os pedacinhos do grid, né, os elementos do grid. As margens, elas são os espaços negativos entre a borda da página e a área do conteúdo. Elas exercem uma grande influência sobre o conceito trabalhado no projeto e, por isso, seu tamanho deve ser muito bem estudado. Elas podem servir tanto como área de descanso para os olhos, como para chamar a atenção do conteúdo para o qual elas estão enquadrando. Aí as linhas de fluxo, né? Elas são os elementos horizontais no espaço, não são linhas visíveis. Lembrando que aquele grid, pessoal, ele nunca é visível, ele só é usado para a gente diagramar em cima dele, ele não vai aparecer depois. As linhas de fluxo, elas não são linhas visíveis, mas elas são usadas para guiar o sentido de leitura pela página. E é a partir delas que vocês vão conseguir usar aquela direção que eu falei, que vocês podem fazer em cruz, em círculo, tanto faz. Mas usando essas linhas, vocês vão conseguir fazer esse direcionamento da leitura. As zonas especiais são grupos de módulos que formam campos distintos. Esses campos servem para as informações específicas do projeto, imagens, publicidade, ou então, de repente, um box que vocês querem colocar como informação adicional. Os módulos, eles permitem que cada pequena unidade que compõe a malha, eles são cada pequena unidade que compõe a malha, perdão. São espaçados uniformemente e permitem inúmeras possibilidades de composição. Às vezes, o módulo ele não se repete uniformemente, principalmente quando você mesmo constrói seu grid, às vezes ele tende a ficar um pouquinho assimétrico. Não tem problema, a não ser que você queira um grid assim muito geométrico, aí sim você pode fazer eles todos do mesmo tamanho. Mas se não, você pode usar módulos diferentes, tá bom? O marcador são os elementos que auxiliam na navegação do documento, como o número da página, o título da seção. Então, ó, vou voltar aqui para vocês verem. O marcador, ele é importante, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse a página de uma revista. Aqui quer dizer que todo lugar que tiver esse marcador vai ter a numeração da página. E isso serve para vocês direcionarem e não colocar nenhum texto aqui em cima. Nem sempre a gente usa o marcador, mas é importante que vocês saibam o que é. E a coluna, né, que são as áreas verticais que contêm os textos ou as imagens. A coluna pode ter o mesmo tamanho ou tamanhos variados, depende da informação que você vai trabalhar e dos elementos gráficos que você vai dispor no layout. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão construir um grid. Só que antes eu vou terminar aqui só para mostrar para vocês os tipos de grid, para finalizar. Tem um grid que é só de uma coluna, que geralmente a gente usa em folder ou em site, onde a gente não tem uma massa textual muito grande. De duas colunas e de múltiplas colunas, a gente geralmente usa em produtos impressos, no caso revista, às vezes livro, de repente você vai imprimir uma newsletter, uma coisa que precisa de maior massa textual. E é legal você dividir em várias colunas para o texto não ficar cansativo e também para vocês aproveitarem melhor a área do papel. E aí você tem o grid modular, né, que é aquele grid que permite que você faça várias colunas e ele é simétrico, como eu já falei para vocês, tem gente que gosta, e ele dá uma maior liberdade para vocês.